Olha só, hoje a gente vai falar de uma combinação que pode ser bem perigosa e que afeta muita gente: dormir mal e não se mexer. A gente vai entender como esses dois fatores se juntam para prejudicar a nossa saúde. E mais importante, vamos descobrir que existe um hábito bem simples que pode ser nossa melhor defesa contra isso. É aquele ciclo vicioso que muita gente conhece, né? Você dorme mal, aí no dia seguinte não tem energia nenhuma para se exercitar. E por não ter se exercitado, a noite de sono é ruim de novo. Vira uma bola de neve. Mas a grande questão aqui é: será que esse ciclo é só chato ou ele é mais perigoso do que a gente imagina? E para responder isso, a gente não vai ficar no achismo, não. Vamos direto para a ciência da melhor qualidade. A gente está falando de um estudo gigantesco do UK Biobank que acompanhou, olha só, mais de 380 mil pessoas por 11 anos. É muito dado, o que dá uma confiança enorme nos resultados. Ok, então vamos mergulhar nesses dados. Mas antes de a gente sair mostrando os resultados, a gente precisa alinhar os conceitos. O que os pesquisadores chamaram de sono ruim e de inatividade? Entender isso é fundamental para a gente acompanhar o raciocínio. Primeiro, o sono. Eles criaram uma pontuação de sono saudável, que vai muito além de só contar as horas deitado. Ela leva em conta 5 fatores: se a pessoa é mais do tipo matutina, se dorme de 7 a 8 horas por dia, se não sofre de insônia, se não ronca e, por fim, se não fica morrendo de sono durante o dia. Quem tinha uma nota bem baixa, tipo 1 ou 0, era classificado com sono ruim. Agora, a atividade física. Eles usaram umas medidas técnicas seguindo as diretrizes da Organização Mundial da Saúde, mas o grupo que mais importa para a nossa conversa aqui é um bem específico. O pessoal que não fazia nenhuma atividade física de moderada a vigorosa. Sabe, zero caminhada mais rápida, zero corrida, nada. Esse grupo é a chave. Certo, agora que a gente já sabe as regras do jogo, vamos isolar o primeiro vilão da história. O que o estudo descobriu sobre os riscos de ter só uma pontuação de sono ruim por si só? E os números são bem diretos. Mesmo quando os pesquisadores levaram em conta o quanto a pessoa se exercitava, só o fato de ter um sono de má qualidade já aumentava em 23% o risco de morte por qualquer causa. Isso mesmo. Ou seja, dormir mal isoladamente já é um baita fator de risco. E se a gente olhar especificamente para as doenças do coração, o perigo é ainda maior. O risco de morte sobe para 39%. Fica bem claro que ter uma boa noite de sono não é nenhum luxo, né? É uma necessidade para a saúde do coração. Certo, já vimos o perigo de dormir mal. Agora vamos chamar para o palco o segundo vilão, a falta de atividade física. O que acontece quando o corpo simplesmente não se mexe como deveria? Pois é, a inatividade também cobra um preço bem alto. As pessoas naquele grupo que não fazia nenhuma atividade moderada a vigorosa tiveram um risco de morrer 25% maior em comparação com o grupo mais ativo. Outro fator de risco claro e independente. Bom, até aqui a gente viu que dormir mal é perigoso e ser inativo também é perigoso. Mas a descoberta central desse estudo, o pulo do gato, é o que acontece quando esses dois fatores se juntam. E é aqui que a história fica bem mais alarmante. O ponto crucial é este: o efeito não é só uma soma. Não é o risco A mais o risco B. É o que os cientistas chamam de efeito sinérgico. Sabe? É como se um problema desse superpoderes para o outro, criando um risco muito maior do que a soma das partes. Eles se potencializam. E este gráfico aqui mostra isso de um jeito que não deixa dúvida. Se a gente comparar com o grupo ideal, aquele que se exercita bem e dorme bem, o grupo que não fazia nada de exercício e ainda dormia mal, teve um aumento de 57% no risco de morte por qualquer causa. É um salto dramático. E no caso das doenças cardiovasculares, o cenário é ainda mais grave. O risco dispara para 67% de aumento. O padrão fica muito claro, né? Essa combinação dos dois fatores é, de longe, a mais letal de todas. Diante desses números tão preocupantes, a pergunta que fica é: tá, e agora? Tem saída? E a melhor notícia é que sim. O estudo não só apontou o problema, como também mostrou uma solução que é surpreendentemente acessível. E aqui está a frase que talvez seja a mais importante de toda essa análise, direto da fonte. Atingir o nível mínimo recomendado de atividade física eliminou a maior parte dos riscos que vinham com o sono ruim. Pensa só no poder disso. O movimento age como um antídoto.
Certo, 600 MET-minutos por semana. Parece um número técnico meio abstrato, mas o que isso realmente significa no nosso dia a dia? Como a gente traduz essa meta científica em ações práticas? E a resposta é bem mais simples do que parece. A gente está falando de 150 minutos de caminhada em um ritmo um pouco mais acelerado por semana. Isso dá 30 minutinhos 5 vezes na semana. Ou, para quem prefere algo mais intenso, 75 minutos de uma corrida leve já resolve. É uma meta totalmente alcançável, não é mesmo? Então, a mensagem final é essa. Mesmo que a noite de sono não tenha sido perfeita, atingir esse nível básico de atividade física funciona como um poderoso escudo que neutraliza grande parte do dano. O movimento é o nosso grande aliado. Ok, vamos agora para a nossa parte final, onde a gente amarra a mensagem principal e pensa nos próximos passos. O que a gente deve levar para a vida depois de ver tudo isso? Se tiver uma única ideia para guardar de toda essa análise, que seja esta. A atividade física tem um poder protetor imenso, especialmente para quem sofre com o sono. Não precisa virar atleta de elite. Um pouco de movimento, mas com consistência, já faz uma diferença gigantesca. A gente espera de verdade que essa explicação tenha sido útil. Se você gostou desse jeito de detalhar o estudo e quer ver mais análises como essa, considere se inscrever no canal. Assim você não perde as próximas. E por último, um pedido. Todo mundo conhece alguém que vive reclamando que não dorme direito. Que tal compartilhar essa análise com essa pessoa? Às vezes, saber que uma simples caminhada pode proteger a saúde dela é o incentivo que faltava. E para fechar, fica uma pergunta para reflexão. Depois de tudo que a gente viu hoje, qual seria o primeiro passo mais viável, a primeira pequena mudança, seja no sono ou na atividade física, que parece possível de começar? A grande mudança sempre começa com uma pequena decisão. Obrigado por acompanhar a gente até aqui.